Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Caminho das Pedras, canal dedicado a agregar conhecimento. Dando prosseguimento ao nosso curso de Delphi para iniciantes, vamos primeiramente criar um novo projeto, VCL Application. Aqui nós temos a nossa form principal e vamos salvar esse projeto. Save Project As. Vamos criar uma pasta nova, botão direito, novo, pasta, aula 2. Vamos entrar aqui e vamos salvar a Unity 1 e aqui o nosso projeto. Salvar. Muito bem, já temos o nosso projeto salvo. Agora vamos fazer algumas experiências com alguns objetos para vocês entenderem como funcionam as propriedades. Vamos pegar Standard e vamos pegar um T-Label. Vamos colar aqui. Primeiramente, vamos alterar o seu caption e vamos escrever o seguinte. Clique aqui. Ok? Vamos também mudar a fonte deste objeto, a fonte do caption, que é, vamos colocar aqui uma fonte maior, vamos colocar 22, ok? Muito bem. E vamos alterar uma outra propriedade que é aqui, que é o cursor. Temos aqui cursor e vamos colocar handpoint, ok? Vamos executar. E aqui então está a nossa form com o nosso label. Clique aqui e vocês podem notar o nosso cursor se tornou um handpoint. Ok? Agora vamos criar um evento. Selecionamos o nosso T-Label e vamos aqui na guia em eventos e vamos aqui na opção OnClick. Damos 2 cliques e aqui então nós vamos entrar na Procedure, ou procedimentos, né? Procedure Click. E vamos criar aqui um comando. Vamos colocar o seguinte, label 1, que é o nosso nome, né, do nosso objeto, label 1, ponto. Caption é igual. Sempre que nós queremos atribuir um valor para alguma coisa no Delphi, é 2 pontos igual. Igual ao valor que terá o nosso caption. O nosso caption é um valor alfanumérico, isso é, uma string. Então, nós precisamos colocar entre aspas. E vamos, dentro dessas aspas, colocar o seguinte. Clicado. E no final, ponto e vírgula. Toda linha de comando no Delphi possui um ponto e vírgula no final para encerrar o evento. Muito bem, clicado, ponto e vírgula, vamos testar. E aqui nós temos, clique aqui, vamos clicar. E agora, nossa nova caption, clicado. Isso é um exemplo de como alterar propriedades, as propriedades de um objeto em tempo de execução. Vamos fazer um novo exemplo. Vamos colocar esse lábio para cá e vamos procurar aqui um T-Button. Aqui, T-Button. Muito bem. Nós vamos agora mover esse botão ao tentar passar o mouse por cima dele. Vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos colocar o nosso botão aqui. E vocês podem ver aqui, quando eu movo o botão,
Na parte de baixo do cursor tem as coordenadas dele. Horizontal em 88 e vertical em 160. Quer dizer, para cá ele vai mover na horizontal. E para cima e para baixo ele vai se movimentar na vertical. Então nós temos 80 por 160. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Neste botão, nós vamos ver um evento aqui que se chama OnMouseMove. Damos 2 cliques. E aqui nós vamos colocar o seguinte. Botão 1 ponto left é igual a, vamos colocar 150, ponto e vírgula, quando nós passarmos o ponteiro em cima do botão, ó, ele se move, só que ele só se moveu uma vez. Nós podemos fazer da seguinte maneira também. Vamos ver aqui, ele está em 80, ele tem que vir até 250. Então vamos colocar aqui 250. Mas eu quero fazer o seguinte, se eu colocar o botão em cima dele, aqui em 80, se eu colocar o botão em cima dele, ele vai para 250. Se eu colocar o botão novamente, ele volta para 80. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar um if button 1 ponto left for igual a 80, então é só um sinal de igual aqui. Muito bem, se button left for igual a 80, então button left será igual a 250. Vamos testar. Então aqui, se eu colocar o ponteiro em cima, ele irá para 250. Agora, e se eu colocar o ponteiro em cima? Ele tem que voltar para 180. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Aqui nós temos um end, else, caso contrário, inicia-se uma nova rotina, begin, button 1 ponto left é igual a 80. Muito bem, vamos estudar esse código aqui. Se eu passar o mouse em cima do botão, se ele for igual a 80, ele vai passar a ser 250. Quer dizer, o botão vai mudar de posição. Caso o button left não seja 80, isto é, seja 250, ele vai voltar para 80. Vamos executar. Então aqui nós temos o seguinte, passamos o mouse, ele vai para 250. Passamos o mouse de novo, ele vai para 80. E assim ele vai ficar. Ó. Você nunca vai conseguir posicionar o ponteiro em cima do botão. Legal, não é? Então, este aqui é um dos exemplos de mudança de parâmetros, de propriedades em tempo de execução. Por exemplo, vamos fazer um outro teste aqui. Vamos colocar este botão aqui. Vejam bem que eu vou colocar o botão aqui em 80.
Independente se eu colocar o botão aqui embaixo ou aqui em cima, ele vai obedecer a mesma programação aqui, porque nós não informamos aqui se ele vai ter que alterar a altura, né? O movimento na vertical, somente na horizontal. Se eu executar, ele vai fazer a mesma coisa, ó. Ok? E aqui também. Se eu clicar aqui, ele vai funcionar da mesma maneira que estava antes. Vamos fazer o seguinte, agora vamos pegar outro componente. Vamos pegar um novo T-Label. Vamos alterar algumas propriedades dele, como Caption. Vamos colocar vermelho. Ok? Agora vamos trocar a cor dele, a cor e a fonte, para o seguinte. Vamos colocar aqui 20 e vamos colocar vermelho. Muito bem. Aqui nós temos então o nosso Label 2 vermelho. Vamos criar aqui um evento para o seguinte. Se nós passarmos o mouse em cima dele, ele ficará verde. Se nós tirarmos o mouse, ele ficará vermelho novamente. Então, vamos trocar o cursor dele por handpoint. E aqui, em eventos, vamos fazer o seguinte. On mouse move, isso é, ao movimentar o mouse, vamos colocar aqui label 2 ponto fonte ponto color é igual a, vamos ver aqui na relação de cores aqui. Vamos ver a relação de cores, color, CL green. CL green. Vamos executar. Então, ó, se eu passar o ponteiro por cima dele, ele ficará verde. Mas ele não voltou ao que era antes. Ele também não mudou o caption. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Aqui, label 2.caption é igual a verde. Ok? Vamos executar. Se eu passar o ponteiro, ele vira verde. Mas ele não volta ao normal. Ele continua verde. Agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar aqui if label 2 ponto caption for igual a, abre aspas, vermelho. If label 2 caption for igual a vermelho, então begin, inicia, label 2 será igual a verde e a cor será CL green. End, else, inicia de novo, begin, bem,
Caso ele seja vermelho, ele ficará verde e apresentará com a cor verde. Caso contrário, ele será vermelho e aqui CL Red. Vamos ver se funcionou? Está vermelho. Coloco o mouse, fica verde. Eu tiro o mouse, fica vermelho. Porém aqui ele faz essa execução muito rápido, porque eu estou movendo, ó. Vamos tentar fazer uma outra coisa aqui. Não vamos colocar no mouse move. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar em mouse clique. Então aqui mouse clique, vamos copiar isto aqui. Vamos recortar e vamos colar aqui. Muito bem, vamos executar. Agora ele não muda mais quando eu movo o ponteiro sobre o vermelho. Vamos dar um clique, ficou verde. Damos outro clique, ele fica vermelho, porque aqui é on clique. A cada clique que eu dou, ele troca o caption e troca a cor. Muito bem. Vamos fechar aqui. Vamos dar mais uma olhada em mais alguns componentes aqui para vocês irem se habituando. Standard, Frames, T-Label, T-Edit. O T-Edit é basicamente para entrada de informações, onde você digita valores. Então vamos aqui em propriedades. Aqui nós também podemos mudar a fonte. Ok? O T-Button já temos. O T-Memo. O T-Memo é basicamente um editor de texto dentro do Delphi. Para que você possa, por exemplo, colocar textos mais longos. Então aqui em T-Memo, nós temos aqui color, cursor, enabled, quer dizer, ativo ou não ativo. Temos aqui lines. Lines aqui são os textos que estão aqui dentro. Vamos aqui em lines, vamos tirar aqui. Tiramos, pronto, ele já ficou sem texto. Nós podemos alterar a fonte também. Fonte, vamos colocar aqui 16. Vamos executar. Então aqui em Edit nós podemos colocar, por exemplo, um nome, né? E aqui seriam textos. Você pode dar um Enter. É basicamente um pequeno editor de textos. Aqui em Memo, nós podemos também criar uma barra de rolagem. Aqui em Scroll Bars. Na horizontal, na vertical ou nos dois sentidos. Vamos colocar só na vertical. Então agora temos uma barra de rolagem aqui na vertical. Vamos executar. Então aqui, uma barra vertical de rolagem.
Vamos ver mais alguns componentes aqui. Group Box, o T-Panel. O T-Panel, como nós já vimos na primeira aula, ele é basicamente um painel. Este painel aqui, vamos alinhar ele na parte de baixo. Align. Vamos colocar na parte de baixo. Vocês podem ver que ele se distribuiu por toda a parte de baixo do formulário. Vocês podem notar que ele se ajusta ao tamanho. E dentro deste painel nós podemos colocar os objetos que ficarão encapsulados dentro dele. Por exemplo, essa caixa de texto. Vamos recortar e vamos colar aqui dentro. Vamos pegar este label, vamos tirar daqui e colocar aqui. Vamos tirar o caption aqui do painel. Muito bem, vamos executar. Então aqui nós temos a nossa caixa de texto e aqui o Click Me. Só que quando nós mudarmos o tamanho da nossa form, vocês vão ver que a caixa de texto e esse label, eles vão se mover juntamente com o panel, porque o panel aqui ele está alinhado na parte de baixo do form, do formulário, e estes itens estão encapsulados dentro dele. Portanto, da maneira que eu mover a form, eles vão se mover juntamente com o painel. Se nós colocarmos esse painel alinhado na parte de cima, vamos ver aqui o Align, na parte de cima, pode ver que ele tapou o botão. Vamos aqui Align, None, vamos colocar este botão para baixo aqui, este Edit também. Agora vamos alinhar o painel na parte de cima. Vamos executar. Então vocês notam aqui que qualquer que seja o tamanho do form, o painel vai se ajustar automaticamente à janela. Ok? Vamos ver mais alguns itens aqui. Additional. Additional nós temos o bit btn, bit button. Neste bit button nós podemos colocar um ícone aqui dentro. Então vamos procurar aqui um glyph para o bit btn1. Vamos procurar aqui glyph, load. Vamos aqui em meu computador, arquivos, imagens, web. E aqui nós temos um glyph. O bit button, ele só aceita bitmaps. Aliás, no Delphi, ele só aceita bitmaps. Então aqui nós temos um glyph do tipo bitmap. É um glyph bem grande. Vamos ter que colocar aqui assim, porque é um glyph muito grande esse aqui. Muito bem. Vocês podem notar que o caption ficou aqui do lado e o glyph ficou aqui. Nós podemos fazer o seguinte aqui.
Aqui em Layout, nós podemos colocar Glyph Left, que é onde ele está agora, Glyph Bottom, que é embaixo, e o Glyph Top. Vamos colocar Glyph Top. Então aqui nós temos o glyph, a nossa imagem, na parte de cima e o caption na parte de baixo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos utilizar um outro glyph que eu tenho aqui menor, para vocês verem como fica. The Bit Button. Vamos colocar aqui no nosso caption, clientes. Vamos na nossa fonte. Vamos aumentar um pouco. Clientes. Aqui no nosso glyph. Vamos procurar um glyph menor aqui. Esse aqui é menor. Ok. Muito bem. Agora ficou bem melhor. Então aqui nós temos o glyph à esquerda e clientes à direita. Aqui nós podemos colocar novamente o layout aqui do nosso glyph. Glyph à esquerda, embaixo, à direita, em cima. Ó, em cima ele ficará assim. Ou, se você preferir, embaixo. Mas assim fica feio. Eu não gosto assim. Vamos colocar top. Então aqui temos o nosso glyph em cima e o caption embaixo. Quando você for utilizar os glyphs, você procure utilizar imagens, tá? Elas precisam ser do tipo bitmap e com o fundo branco, ok? Se o fundo for branco, ele torna o glyph transparente automaticamente, certo? Então aqui nós podemos então criar, por exemplo, botões em menus dentro de panels, por exemplo, ok? Vamos ver algum outro item aqui, o bevel. Bevel é como um painel, na verdade ele é um painel, só que a característica dele é que ele fica em baixo relevo. Vamos ver aqui como ficou. Olha aqui, ele fica em baixo relevo. Nós podemos alterar esse relevo dele. Vamos colocar aqui... Temos aqui lowered, rebaixado, e raised, que ele fica ao contrário. Ele fica como o panel. O panel é do tipo raised. E lowered é abaixo, rebaixado. Shape box, podemos botar frame, ele fica com uma moldura ao redor. Spacer, ele fica todo pontilhado. Então basicamente nós temos aqui o nosso bevel. Vamos ver agora algum outro tipo de componente. The Color Box. The Color Box é seleção de cores. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Nós selecionamos cores. Vamos ver aqui em Win32 o que nós temos aqui. Hit Edit, que é o mesmo que este aqui, é basicamente um editor de texto. Datetime Picker, Datetime Picker, nós temos aqui as datas, como se fosse um calendário. Win3 Zoom.
O Win3.1 é referente às versões do Windows antigas. Então nós temos aqui T, diretório listbox. Vamos tirar alguns itens daqui. Tirar alguns itens. Vamos tirar esse. Vamos colocar aqui. T-Drive Combo Box. E T-File List Box. Aqui. Este aqui, que é o diretório listbox, ele tem que ser linkado nesse outro componente aqui. Vamos procurar aqui onde é que está a ligação dele. Dir label. Não. File list. File list box, que é aqui. Drive combo box. Dir list box, que é o diretório list box. Então aqui está. Vamos executar. Então aqui eu seleciono o diretório. E aqui eu posso listar os arquivos que estão dentro desta pasta aqui. Favoritos, usuários, public, pictures, não tem nada. Vídeos, não tem nada. Downloads, também não tem nada. Arquivos, tem todos esses arquivos aqui. Imagens, tem todas as imagens aqui em ferramentas. E assim por diante. Os dialogs, que nós vamos ver mais para frente. E aqui nós temos os componentes, alguns componentes não visuais que são relacionados à base de dados, que nós vamos começar a usar em breve. Então nós temos aqui acesso a dados, os controladores de dados, DB Express, também são bases de dados. Então são muitos componentes aqui que, dependendo da sua aplicação, você poderá ou não usar. Tem várias opções aqui. Nas próximas aulas, nós vamos começar a fazer algumas aplicações básicas para vocês começarem a entender os componentes do Delphi e o que é possível fazer. Na próxima aula nós vamos começar a ver como trabalhar com várias forms, uma form chamando a outra e chamando a outra. Então é bom que você, que já instalou o Delphi na sua máquina, vá praticando, experimente, coloque objetos, tente fazer alguma dessas experiências que nós fizemos aqui, para você já ir pegando o jeito, como se faz. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau! Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like. Se você quiser receber notificações a cada vídeo novo, inscreva-se no canal e marque as notificações. Se você acha que esse vídeo pode ser útil a alguém que você conheça, compartilhe o mesmo nas suas redes sociais. Beleza?